Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre a capital, banhando os prédios oficiais com um brilho dourado, quando o senador Jean-Marc Delacroix, um homem respeitado e influente, entrou em seu veículo oficial. Confiante, ele pensava que simplesmente voltaria para casa após um longo dia de debates parlamentares. Mas mal havia cruzado o cruzamento principal quando uma sirene soou atrás dele. Um policial uniformizado com semblante sério e tom seco ordenou que ele parasse. Câmeras de vigilância e transeuntes atônitos observavam a cena. Jean-Marc, como senador, deveria gozar de certo nível de respeito, e, no entanto, estava sendo preso como qualquer outro cidadão. Senhor, saia do veículo imediatamente, ordenou o policial, ignorando os documentos de identificação e o crachá oficial do senador. Jean-Marc tentou lembrar a todos de seu status, sua posição, seu papel dentro do governo, mas cada palavra parecia escorregar diante da hostilidade do policial. Os transeuntes murmuravam, alguns chocados, outros paralisados pelo medo de intervir. O policial humilhou Jean-Marc em público, obrigando-o a ajoelhar-se e a suportar acusações infundadas, tudo sob o olhar incrédulo de jornalistas e cidadãos. O motivo desse tratamento cruel? A cor de sua pele. Mas em meio a essa humilhação, uma verdade logo emergiu. Testemunhas inesperadas e provas em vídeo começaram a mostrar que o senador não era apenas um homem negro, mas um pilar da República, um defensor dos direitos humanos e um exemplo para sua comunidade. Essa prisão, inicialmente vista como um mero abuso de poder, desencadearia um escândalo nacional e exporia as profundas injustiças ainda enraizadas no sistema. O som das sirenes ecoou no ar quando o senador Jean-Marc Delacroix parou o carro no acostamento. Os transeuntes se aglomeraram, alguns sacando seus celulares para filmar o ocorrido, intrigados com a prisão inusitada de um homem de terno impecável. Senhor, saia do veículo, ordenou o policial, em tom firme e autoritário. Jean-Marc abriu a porta do carro, erguendo as mãos lentamente. Eu sou o senador Jean-Marc Delacroix. Vocês devem me respeitar. O policial zombou, como se as palavras não significassem nada. Não me importo com o seu título. Você vai me seguir e vai cooperar. As testemunhas ficaram chocadas. Uma mulher exclamou, mas ele é senador. Não pode. O policial o ignorou e agarrou o senador pelo braço, forçando-o a se ajoelhar no asfalto frio. Os transeuntes murmuravam, alguns filmando em tempo real para as redes sociais. É para uma verificação de rotina. Murmurou o policial, mas seu olhar denunciava algo mais, uma profunda hostilidade com um toque de racismo. Jean-Marc sentiu a raiva e a frustração aumentarem, mas sabia que uma atitude precipitada poderia piorar a situação. Ele se lembrou do conselho de seu pai. Mesmo diante da injustiça, mantenha o controle. Observe e tome notas. Enquanto ele estava algemado, um jovem transeunte ousou se aproximar. Mas por quê? Ele não fez nada. O policial se virou com arrogância. Tudo o que ele precisa fazer é ser diferente para que eu possa fazer meu trabalho. Essas palavras, captadas por vários telefones, logo estariam circulando por toda a cidade. Mas Jean-Marc sabia que sua luta estava apenas começando. Uma vez dentro da delegacia, ele descobriria que por trás daquela prisão havia um plano mais sinistro. Alguns queriam humilhá-lo publicamente para impedi-lo de denunciar os abusos e a corrupção. O senador respirou fundo. Sua mente clareou de repente. Ele não se deixaria intimidar. O que ele estava vivenciando naquele dia poderia se tornar uma arma poderosa contra a injustiça. Assim que o senador foi colocado em uma cela fria e escura, a porta se abriu repentinamente. Uma mulher elegante de olhos penetrantes entrou sem hesitar. Jean-Marc Delacroix? Perguntou ela com voz calma, mas autoritária. O senador ergueu o olhar, surpreso, mas aliviado. Sim, você é? Senhora Jane Lauren, sua advogada. E garanto-lhe que cuidarei disso. Jean-Marc sentiu um lampejo de esperança. A senhora Lauren não parecia intimidada pelo policial nem pelo protocolo. Imediatamente pegou o celular e começou a filmar partes do processo, documentando cada humilhação e cada abuso. Senhor policial, disse ela firmemente ao entrar na sala do oficial de serviço, aconselho que liberte meu cliente imediatamente. Caso contrário, o senhor será responsabilizado por todas as violações de seus direitos. O policial zombou, claramente confiante. Há uma denúncia, e este senador. Uma denúncia baseada em mentiras e racismo flagrante, ela interrompeu, com calma, mas com firmeza. Cada gesto, cada palavra que você disser está sendo filmada e será divulgada.
Entretanto, Jean-Marc, de volta à sua cela após a intervenção do Sr. Lauren, sentiu uma faísca de rebeldia crescer dentro de si. Ela é incrível, murmurou ele. O Sr. Lauren esboçou um leve sorriso. Não se preocupem. Esse policial subestimou uma coisa: a verdade está do nosso lado. E em breve, o país inteiro saberá o que realmente aconteceu. Ela continuou. Chegou a hora de transformar sua humilhação em força. Cada injustiça que você sofreu será usada para expor o sistema corrupto e racista. Você é um senador, sim, mas antes de tudo, você é um homem com direitos. E eu vou garantir que ninguém jamais se esqueça disso. Com o passar das horas, o Sr. Lauren reuniu provas, depoimentos e vídeos gravados por transeuntes. Cada peça encaixava-se perfeitamente no quebra-cabeça de um escândalo que abalaria a República. Jean-Marc sentiu sua mente se iluminar. Aquilo não era apenas uma prisão injusta. Era uma oportunidade de mostrar ao mundo inteiro que até os mais poderosos podiam ser humilhados por causa da cor de sua pele, e que a justiça ainda podia prevalecer, se alguém soubesse lutar da maneira correta. Na manhã seguinte, o vídeo da humilhante prisão do senador Jean-Marc Delacroix já circulava amplamente nas redes sociais. Milhares de visualizações em poucas horas, comentários indignados e jornalistas acorrendo à delegacia. O policial, que até então se mostrará tão confiante, de repente sentiu a pressão aumentar. Os canais de televisão transmitiam as imagens em loop. O senador de joelhos, os transeuntes chocados e, sobretudo, seus comentários abertamente racistas capturados por celulares. Em seu escritório, Jane Lauren observava calmamente o frenesi da mídia. Ela sabia que era hora de agir. Imediatamente contatou o procurador-geral e o Departamento de Assuntos Internos. Cada palavra dita pelo policial estava sendo gravada, cada injustiça documentada. Jean-Marc, libertado graças à rápida intervenção de seu advogado, dirigiu-se à imprensa. O que aconteceu ontem não é apenas um ataque contra mim, mas um ataque contra todos aqueles que acreditam na justiça e na igualdade. Sua voz, firme e clara, ecoou pelas câmeras. Não podemos mais tolerar que posições de autoridade sejam usadas para humilhar e discriminar. As redes sociais entraram em erupção. A hashtag Justice for Delacroix viralizou, mobilizando cidadãos e ativistas. Diante da pressão pública e das provas irrefutáveis, o policial começou a vacilar. Seus superiores anunciaram imediatamente uma investigação interna, e seu futuro na corporação passou a parecer incerto. Mas o verdadeiro ponto de virada ocorreu quando o Sr. Lauren revelou um documento confidencial. Esse policial já havia sido implicado em diversos casos de discriminação e brutalidade que ficaram impunes. O escândalo então ganhou proporções nacionais. Figuras políticas que até então haviam permanecido em silêncio, foram obrigadas a se manifestar publicamente. Jean-Marc, que havia sido humilhado publicamente no dia anterior, agora estava no centro das atenções da mídia, transformando seu sofrimento em um símbolo da luta contra a injustiça. O policial, por sua vez, percebeu tarde demais que havia subestimado o poder da verdade e a coragem de um advogado determinado. À medida que os holofotes se apagavam e a mídia continuava a noticiar o caso, Jean-Marc se virou para o Sr. Lauren. Você tinha razão. Esta não era apenas a minha luta. Era a luta de todos aqueles que sofrem injustiças diariamente. Ela sentiu com a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Exatamente. E é assim que a humilhação de ontem se transforma na vitória de amanhã. O escândalo não havia terminado, mas uma coisa era certa: o poder do racismo e da injustiça acabará de sofrer um duro golpe. E o senador Jean-Marc Delacroix acabará de demonstrar que, mesmo diante do ódio, a verdade sempre triunfa no final. Poucos dias após o escândalo, a capital ainda estava em polvorosa. Os meios de comunicação continuavam a divulgar imagens e análises, e cada esquina parecia estar em polvorosa com o caso Delacroix. O outrora autoconfiante policial estava agora sob investigação disciplinar, acusado de abuso de poder, racismo e graves violações éticas. Em uma sala de conferências oficial, o chefe de polícia anunciou a decisão. O policial foi suspenso imediatamente, aguardando as sanções finais. Os depoimentos, vídeos e provas reunidos pela senhora Jane Lauren eram condenatórios. Nenhum comportamento desse tipo será tolerado, declarou ele, visivelmente constrangido pela atenção da mídia que o caso havia recebido. Entretanto, Jean-Marc Delacroix foi reintegrado com todos os seus direitos e elogiado por seus colegas parlamentares. Mas, mais do que uma reintegração oficial, foi sua reputação que se transformou. Ele passou de um homem humilhado a um símbolo nacional de justiça e dignidade diante do racismo. Em seu escritório, o Sr. Lauren e ele posaram em frente às câmeras.
Hoje, declarou Jean-Marc, provamos que nenhuma posição de poder pode justificar a injustiça. Esta luta não termina aqui. Ela continuará até que todos entendam que dignidade e igualdade são direitos fundamentais. O Sr. Lauren acrescentou calmamente. E lembrem-se, toda injustiça pode ser revertida, desde que vocês tenham a coragem de se levantar e lutar pela verdade. Quanto ao policial, sua carreira agora estava comprometida. A mídia e o público exigiram a pena máxima, e futuras investigações o responsabilizariam por cada erro do passado. Sua arrogância e desprezo se voltaram contra ele. Jean-Marc, por sua vez, sabia que esse episódio marcaria uma virada em sua vida política e pessoal. O que começara como uma humilhação pública transformará-se em um triunfo moral e um exemplo para todos. Ele aprenderá que a verdade, sustentada pela justiça e pela coragem, podia reverter até mesmo as situações mais desesperadoras. Ao pôr do sol sobre a cidade, Jean-Marc saiu do prédio do parlamento, olhando ao redor. Os cidadãos, inspirados por sua coragem, sorriram e o aplaudiram. Uma nova era parecia estar surgindo. Uma era em que a injustiça, mesmo nos mais altos escalões do poder, não poderia mais ficar impune.